sempre vivo batendo nessa tecla. A gente precisa o tempo inteiro estar buscando evolução. A gente precisa o tempo todo estar em movimento. A gente precisa evoluir, a gente precisa avançar, a gente precisa crescer. E com isso a gente pode levar pessoas para crescer com a gente. Então, aqui, eu quero agora, a partir desse ponto de vista, né, que você comece a enxergar isso como uma realidade também aí para a sua vida, também aí para a sua prática, né? Olhar para esse futuro da terapia sistêmica e olhar para o seu papel como terapeuta. Você que já é terapeuta, você que é aspirante a terapeuta, você que tem esse desejo no seu coração, você que quer fazer uma transição de carreira, todo mundo precisa começar a pensar no seu papel no mundo. E se a gente está aqui falando dessa tecnologia, temos que pensar em cada um de nós e o nosso papel como facilitadores, como pessoas que vão ancorar e promover essa tecnologia que nós usamos, né, de base, que é a terapia sistêmica. Certo? E tudo que vem junto nela. Aí você fala, por que você não fala constelação? Porque, assim, a terapia sistêmica, tal qual eu pratico e tal qual eu ensino, ela transcende a constelação. Entende? A gente aqui está movimentando um conhecimento e uma possibilidade que é maior do que isso. Né? Para quem acompanhou e viu a minha história, sabe do que eu estou falando. Né? Daquele momento, quando, naquela troca, na última vez que o professor apareceu em público, aquela doação, aquele presente que ele me deu ali, para que isso realmente acontecesse, para que algo novo fluísse a partir dali. Então, assim, você precisa parar para refletir sobre o seu papel. O papel que você tem hoje e o papel que você vai ter no futuro da terapia sistêmica. Entende? Não dá para ser diferente. Você tem que refletir sobre isso. Porque, como terapeuta, você não é só mais uma facilitadora de uma técnica, entende? Você não é uma fazedora de movimento sistêmico. Não é. Não. As pessoas que estão comigo e as pessoas que querem avançar não são fazedores de técnica, entende? Fazedores de movimento sistêmico, fazedores de constelação. Não. As pessoas são terapeutas sistêmicos que levam e guiam. Você é uma guia, você é um guia, entende? E um guia é o quê? Alguém que ajuda os seus clientes a acessar e a entender o campo do seu sistema para uma transformação positiva, não só daquele indivíduo, mas de todos os indivíduos que estão ali. É um ser, é um guia que ajuda a revelar aquelas dinâmicas que estão ocultas e que está travando a vida das pessoas. Você é um guia que ajuda a trazer a possibilidade de mostrar um caminho de solução, de alívio para o sofrimento das pessoas. E assim a gente serve ao propósito dos grandes seres para esse mundo, que é ajudar a servir esse propósito, ajudando a aliviar o sofrimento das pessoas, da humanidade. Isso não é nenhum pingo de exagero, e a gente começa fazendo isso a partir desse lugar aqui, aliviando o meu próprio sofrimento também, com cura e transformação pessoal, para que eu possa ser um canal melhor, um canal mais limpo, um espelho mais cristalino, para que aquilo reflita e eu possa, né, reenviar isso de volta para aquele cliente, para que ele também tenha clareza. Então, é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. E é importante você refletir sobre o seu papel, sobre onde você quer estar nessa história, entendeu? Esse jogo que está sendo jogado agora é um jogo muito importante. Então, assim, você precisa saber escolher onde você quer estar nele. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para você ficar adiando, não dá mais para você ficar adiando a transformação que você deseja para a sua vida também, não dá mais para você ficar adiando ser uma consteladora mais ou menos que fica ali no meio da massa sem se destacar. Não dá mais. Você precisa refletir sobre o seu papel no futuro da terapia sistêmica e para onde você quer ir com ela. Porque aqui a gente está falando de um impacto que vai muito além do seu cliente, da pessoa, né, da pessoa física ali, do seu cliente, sabe? O cliente individual. O impacto não para aí. De jeito nenhum, porque quando a gente ajuda uma pessoa a transformar a sua própria dinâmica familiar ou as suas dinâmicas familiares, né, isso vai ecoar para muito além dessa pessoa, para muito além desse indivíduo. Por quê? Isso que eu estou falando. Porque os sistemas familiares são transformados e aí as próximas gerações também são impactadas.
E aí a mudança, ou as mudanças, né, elas criam o quê? Uma onda de cura, que pode tocar muitas vidas, para lá, né? Então você imagina o impacto acumulado disso, né? Essa onda que também vai avançando, o impacto acumulado em um período de alguns anos ou algumas décadas, quantas milhares, milhões de vidas podem ser impactadas positivamente por uma escolha que a gente faz hoje, por um modo de operar e de praticar que leva realmente essa possibilidade e que faz com que essa onda se movimente. É para isso que a gente olha, é para isso que eu olho, para o futuro da terapia sistêmica. E ele está diretamente ligado à profundidade do trabalho que eu faço, que você faz, que cada um de nós aqui faz hoje. Como terapeuta sistêmica, você está ajudando a moldar esse futuro, com as suas escolhas, com a sua decisão, com a sua forma de trabalhar, com a profundidade de transformação e com a legitimidade de entrega que você tem. Você está ajudando a moldar esse futuro, sabe? Preparando a base para um mundo onde mais pessoas ficam cada vez mais conscientes das dinâmicas que estão influenciando aqui as suas vidas, que podem fazer escolhas melhores para si, para todos os que estão no seu entorno, e isso começa a mudar a sociedade. É isso que começa a mudar o mundo. E tudo começa com, né, a luz de uma alma. Né? Aquele olhar que eu faço aqui para dentro. Por isso que no método Ecos a gente sempre, chova ou faça sol, obrigatoriamente começa com esse olhar para dentro. Porque é acendendo essa luz aqui que eu posso ajudar a acender as luzes de outros que estão no meu entorno, inclusive aqueles a quem eu proponho me ajudar. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, que esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.